Uma grande noite, vejo que já está aqui muita gente, Marco Pedroso também, o Paulo Nunes, ui, muita gente aqui já a pedir então para que o Vítor chegue para esta noite, mais uma noite aqui no Rock On Vírus. Vou já aqui ligar aquele que é o meu convidado desta noite. Boa noite, Vítor, sejas muito bem-vindo, é uma honra receber-te nesta casa da quarentena. Muito boa noite Rui, obrigado pelo convite, obrigado por esta iniciativa, para mim e para todos que gostam das motas em geral. Tem sido um privilégio ver-te e os teus convidados e é de facto uma honra fazer parte desta iniciativa. Boa noite lá para casa, para todos que me estão a acompanhar, eu também tenho feito desse lado todos os dias e estou aqui para contribuir. Olha, sem dúvida que tens muito para nos trazer, a tua história é longa, de muito sucesso, de dias bons, dias maus, mas é assim que a história se faz. Nos dias maus tiramos as pedras para construir a estrada nos dias bons, alguém sempre me disse isto. Vou começar por uma ponta, Vítor, como é que tu chegas às motos? Acho que temos que começar por aí. Sou um apaixonado por motas desde que me conheço. O meu pai também tinha moto na altura e eu roubava-lhe a moto às vezes para dar umas voltinhas com a conivência da minha mãe, e umas vezes ele sabia, outras vezes não sabia, e começou por aí. Depois, quando comecei a trabalhar, saí um bocado da escola para ir trabalhar, porque não deve muito acontecer nos dias de hoje, mas a mim aconteceu-me. E pronto, nasce com a célebre DT50, também passei por aí, mas a minha primeira moto, por acaso, até foi uma Casal RZ, já que não podia ter uma Yamaha, tinha uma RZ, porque quando as miúdas perguntavam que moto é que eu tinha, era uma RZ, não dizia que era da Casal, parecia que era uma Yamaha, estás a ver? E aquilo resultava às vezes, outras vezes nem tanto. Mas pronto, depois rapidamente consegui ganhar algum dinheiro para comprar a minha DT50 e começou por aí. Um bocadinho mais à frente, começo a fazer alguns trabalhos Conheço o Rui Carvalho, o Norberto Carvalho, para quem eu mando um grande abraço, adoro esse homem, e começo a fazer lá uns trabalhos de estafeta na NRC Motos, na Morteira, e depois acabo por ficar por lá, a ajudar lá na parte da oficina, lavava motas, fazia tudo, pronto, o que havia para fazer, de apoio lá à oficina. Depois fui subindo, fui ali ficando na secção de peças, fui ficando ali mais tarde na gestão da oficina, ali nas peitagens, aquelas coisas todas. E pronto, estávamos ali em 94, depois surgiu aquele troféu Yamaha que a Yamaha lançou, que já existia, das TZR, e às tantas lá o Sr. Pissarra ligou para o Rui Carvalho na altura, que eu também mando um abraço, se estiver a ver, e diz: Rui, tu tens de pôr uma moto a correr. Pissarra, era um bocadinho assim, toda a gente sabe, não é? E tens que pôr, desenrasca, tens que pôr aí, tens que levar esta moto para a Figueira da Foz, agora 15 dias, estamos a 15 dias da prova, e pronto, eles, o Rui e o Norberto lá conferenciaram, e até que o Norberto chega ao pé de mim: Vitor, Fita era a minha alcunha na altura, né? E tu desenrascas bem, andas bem de moto, não gostavas de experimentar? Eu, claro, não gostava, vamos embora. E então fomos ao stand buscar uma TZR 125 que havia em estoque, e o saudoso Luciano, que infelizmente não está entre nós, mas foi uma pessoa muito importante para mim, como amigo, como mecânico, era uma pessoa extraordinária, que eu tenho uma pena imensa, e lá preparou a moto e fomos lá para o troféu Yamaha. Andava mais tempo no chão do que a direito, mas isso também não interessa nada. Depois andei por ali, até que em 1997, isto foi 2 anos depois, mas depois há aqui um aspecto interessante, que o Norberto, no ano a seguir, disse: olha, a gente não vai continuar com isto, porque o rapaz vai se matar. Então o rapaz anda mais no chão do que em pé, e então pronto, depois não continuei a fazer o troféu. E 2 anos depois, ou seja, em 1997, eu tive um acidente de aviação, em trabalho, andava a experimentar uma de um cliente, que me colocou numa cadeira de rodas. Hoje, isto é uma história gira.
as pessoas sabem que eu tenho dificuldade em andar, até mesmo às vezes miúdos do Troféu IAMA já me perguntaram, mas tu tens dificuldade em andar, não sei o quê. E poucos sabem, na verdade, um bocado a minha história, eu também nunca contei em público e pouca gente sabe, na verdade, o que é que essa fase da minha vida. Mas pronto, é verdade, eu tive um acidente de aviação, de moto, fiquei numa cadeira de rodas, estive paraplégico, ainda durante um ano e tal, depois tive a sorte da lesão não ser tão completa e, ao pouco e pouco, fui recuperando, fui lutando, fui acreditando que era possível, tudo a partir daí, não é? Quando a gente não tem nada, não é? Quando ficamos sem chão é difícil, mas eu com o apoio todo que tive das pessoas que estavam ao meu lado, da Patrícia, da minha mãe, dos meus pais, dos meus irmãos, enfim, de toda a minha família e amigos, que eram muitos, para tu teres uma ideia, em Alcoitão, ao fim de semana, isto, montes de pessoas sabem que é literalmente verdade o que estou a dizer, eu ao fim de semana tinha que vir para a biblioteca de Alcoitão, tinha que trazer a minha cama pelo corredor fora para a biblioteca para conseguir receber as minhas visitas. Eu recebia, em média, 50 a 60 pessoas no fim de semana à hora da visita. Portanto, isso foi, de facto, uma força muito grande, e eu acreditar que a vida não acaba ali, quer dizer, que há uma continuidade, há sempre uma história a seguir a qualquer coisa. E eu, pronto, lutei com isso, acreditei, lutei com a ajuda de todos, com a minha força, e pronto, e voltei à vida o mais normal possível, e depois disso já tive 70 motas, portanto, explica um bocadinho essa parte. E fomos andando. Quando estava na NRC Motos, continuei depois a trabalhar na NRC Motos. O Rui e o Alberto proporcionaram todas as condições para continuar lá a trabalhar. Tive pouco tempo lá de cadeira de rodas. Na verdade, cheguei a trabalhar lá de cadeira de rodas, mas pouco tempo, felizmente, porque depois também, ao fim de algum tempo, consegui me pôr em pé, conseguia caminhar com alguma dificuldade com canadianas, mas conseguia, e pronto, e fui fazendo um trabalho de escritório e fui andando por ali, caminhando, e é um bocadinho assim. Eu conheci a falar, senão não falas nada. Não, eu conheci-te ainda a NRC, era na Morteira, lá em cima, e já não te conheci de cadeira de rodas, portanto, para mim também, esta parte da tua vida é uma novidade, e eu já te conheço há muitos anos, também nunca falámos muito sobre isso, lá está, também nunca foi muito interesse, se calhar nem teu nem meu, mas, sim, claro, sim, mas nunca foi, e acho que é uma história de superação e de querer vencer. Muitas vezes nós achamos que vencer é fácil e não é, e tu podes ser uma inspiração, como és certamente para alguém. Olha, tenho aqui o Cristiano Fernandes, pronto, só para começar, és o meu ídolo, essa força de vontade move montanhas, portanto, acho que as palavras do Cristiano... Eu não chorei naquele dia, vou chorar agora, está não te vou deixar chorar, acho que essas palavras do Cristiano são também um claro exemplo, e ele te conhece muito melhor do que muitos de nós que estamos aqui, e já vamos em mais de 150 neste momento que vão chegando. Já chegou também o presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, o Manuel Marinheiro, a quem eu mando um grande abraço, que te mandou também um abraço para ti. Está aqui também o senhor Monteiro do Motocross, que eu já ouvi, que é também uma honra recebê-lo aqui a ouvir-nos todas as noites. O Chico Banana, que tu também conheces. Estou sempre atento ao seu Monteiro, estou sempre atento ao trabalho dele e vou aprendendo umas coisas com ele. Sem dúvida, e essa é outra das partes importantes da tua vida na atualidade, que temos que também que lá ir. São mais de 15 anos, se não me falha a memória, de Troféu IAMA. São 17, comigo são 15. Contigo são 15 anos. O Troféu IAMA começou em Arraiolos, e eu lembro-me de fazer... Também lá estava. Como diretor desportivo, com o Ricardo Carvalho. Exatamente. Eu lembro-me de fazer corridas em Arraiolos, no Troféu IAMA, e depois também fazer corridas no teu, entre aspas, Troféu IAMA, muitas delas, sempre com um grande prazer. Vamos um bocadinho por aí agora para o Troféu IAMA, antes de depois irmos aos teus pilotos. O Troféu IAMA é, sem dúvida, o teu menino.
Sim, é uma coisa que começou, estávamos em 2006, e o troféu tinha acontecido as duas primeiras edições, como tu disseste, em Arraiolos, 2003, 2004, 2002 ou 2003, uma coisa por aí, que eu fiz parte com o Ricardo, ele corria de 660 na altura, a bater-se lá com o Paulino e com aqueles benches, aqueles canhões, o Marco Pedroso também andava lá, que eu vi uma fotografia dele agora um dia destes, e montes de gente, Está aqui também, está montes de aqui. pilotos, montes de pilotos que era um troféu absolutamente fantástico. Eu até já tentei levar lá o troféu aqui há uns anos atrás, depois por várias razões não foi possível, mas era uma coisa que eu gostava. Mas pronto, quando eu fui convidado, entre aspas, a conversa se proporcionou ainda com o seu Girão, na altura, o engenheiro Ramos, da Yamaha, isto em 2006, no início que eu começo a fazer. Eu organizava algumas provas pirata, entre aspas, aqui pelas localidades, né, na Morteira e algumas coisas, e tinha algum jeito. Depois tinha também a equipa de Moto 4 na altura, que cheguei a ter 13 pilotos, Rui Douros, Marco Silva, Ricardo Carvalho. O Ricardo aparece mais tarde, ou mais cedo, mas depois mais tarde nessa equipa, que ele nessa altura não corria. E como estava dedicado, eu tinha saído da NRC Motos, nessa altura, não estava a trabalhar por conta de outra, nessa altura, e como tinha aquele caminhão vermelho, né, aquele caminhão da Yama, fiz aquilo um bocadinho como vida, ou seja, apoiava os pilotos que trabalhavam comigo nos campeonatos nacionais do terreno, chegámos a ser 12 pilotos, a Ana, o Rui Douros, o Marco, Miguel Monteiro, agora não me está a lembrar todos, mas foram muitos os pilotos. E pronto, surgiu a hipótese de fazer esse trabalho para a Yama, não é? Porque era uma coisa que me dava gozo fazer e claro, ia tirar algum rendimento disso e algum do trabalho que iria fazer. E começámos com o Girão, com o seu Girão na altura, que era um bocadinho a pessoa que me ligava à Yama, e depois começámos a fazer. Depois em 2008 correu bem, mal do início, e depois, claro, começámos a limar aqui, a limar ali. Em 2008 chega o Dr. Filipe à Yamaha e pronto, e continuamos até hoje sempre a melhorar, sempre a tentar ir ao encontro daquilo que as pessoas procuram. A Yamaha nunca quis que o troféu fosse uma competição de elite, nada que se pareça com isso. O troféu tem que ser um lugar para que um cliente que tenha um veículo todo terreno, um motocross ou um moto 4, que possa ter as condições necessárias para usar e usar em segurança. E tem sido um bocadinho essa a lógica das coisas. E temos seguido esse caminho. Felizmente, o nosso projeto tem ido ao encontro das pessoas, né, dos pilotos, os que se revêem ali num dia agradável, com pistas absolutamente fantásticas, na minha opinião, num ambiente que eu procuro fazer e manter dentro daquela linha que, em primeiro lugar, tem que prevalecer a amizade e depois a competição, sabendo que de facto é uma competição, certo? Mas isso tem que ficar um bocado em segundo plano. Portanto, primeiro, há ali a questão do evento, de fazermos parte, de andarmos todos em segurança. E depois, há alguém que vai ganhar, ok? Mas tem que ser um bocadinho assim. Eu sei que não é muito compatível com a competição, mas é um bocadinho assim, porque é um troféu, monomarca, porque é um evento de promoção. Compreendo que num campeonato nacional de motocross, nomeadamente, a atitude não é essa. Nós abordamos o campeonato nacional para ganhar, para sermos melhores, para evoluir, para tentar bater o outro, para fazer isso tudo. Claro que no troféu isso também existe, como é evidente, mas não é isso que tem que prevalecer. E isso tem-se conseguido. Ao longo dos anos tem-se conseguido. Eu tenho montes de pilotos, montes de amigos pessoais meus que nunca pensaram na vida fazer uma corrida. E que vão, que se divertem, que se motivam, que treinam, que fazem por ser melhores, porque, claro, querem evoluir, mas nunca com o objetivo competitivo. Quer dizer, querem ser melhores que para eles próprios.
Sim, sem dúvida alguma. E achas que. Eu tenho uma opinião, também porque acompanhei muito do Troféu Yama, como disse, pré-Vítor Cândido e também pós-Vítor Cândido, e continuo a acompanhar. Nos últimos 2, 3 anos não tenho ido tanto às corridas, mas continuo a acompanhar. Achas que o Troféu Yama, de alguma forma, trouxe um novo alento? Eu sei que trouxe sangue novo para a competição em Portugal. Nós há pouco falávamos do André Sérgio, tu tens uma fotografia aí atrás de ti com 6 anos, o Martim Ventura também é um produto do Troféu Yama, portanto há uma série de pilotos que nascem no Troféu Yama e que depois vingam nos campeonatos nacionais. Essa parte do Troféu Yama é um motivo de orgulho para ti, ou achas que ainda falta mais qualquer coisa? Tu vais-me dizer que falta mais qualquer coisa porque tu nunca ficas onde estás, mas esse era o objetivo? Sim, o objetivo claro que é um orgulho para todos nós. Eu dou por mim, muitas vezes, lá no alto, num sítio mais alto, onde eu consigo ver a vista toda e consigo, no fundo, estar atento a tudo, dou por mim a olhar, a babar-me, a ver os miúdos a andar, literalmente, em Tens Rio 50 Maior. minutos a ver. Rio Maior é um bom exemplo disso, que eu posiciono-me lá numa parte mais alta, e estou ali em cima do Moto 4 a ver, muitas vezes a filmar, pá, e é de facto uma coisa deliciosa de ver. Se para mim é delicioso de ver, para quem anda lá e para aqueles pais e para aquelas mães, para eles todos, pá, deve ser um motivo de orgulho. Mas isso é uma coisa que se construiu, que todos construímos. Não fui eu, não foi a Yamaha, não foi ninguém especial. Compreendes? Repara, eu faço o troféu há 15 anos. Os miúdos da classe infantis só podem correr entre os 5 e os 8. Todos eles nasceram durante o troféu IAM. Sim. Compreende? Sim. Muitos deles, os pais, tiveram os filhos durante as edições do troféu IAMA. Já frequentavam o troféu antes deles nascerem. Portanto, logicamente que passado 8 anos, 5 anos, 6 anos, esse ser humano que nasceu, no fundo, ali no meio, ou fazendo parte daquela família, e depois a competir ali, enche-nos, a nós, e certamente à IAMA, não é? Porque é a entidade máxima do troféu, a entidade organizadora. Eu só presto um serviço à IAMA, que procuro que seja o melhor possível, para mim, mas sobretudo para a marca, como é evidente, mas é de certeza um motivo de orgulho para eles. Olhar por uma sessão de treinos ou uma corrida de 44 PWs 50, epá, é uma coisa que não tem descrição. É uma coisa que não tem descrição. Olha, tu vais-me desculpar, mas eu vou dizer uma coisa. O troféu Yama, 90% do sucesso do troféu Yama chama-se Vítor Cândido. Tu vais-me dizer que não, mas eu vou-te explicar porquê. A tua paixão, a tua vontade, aquilo que tu transmites às pessoas que trabalham contigo, e eu trabalhei contigo por contrato da Yama, mas trabalhei contigo, e aquilo que tu transmites às pessoas, esse é 90% do sucesso. Que fique chateado comigo quem quiser, mas é 90% do sucesso. Não é, não é, não É é. a tua paixão, Vítor. Isto não é modéstia à parte. Mas eu vou-te explicar. Eu já disse isto a algumas pessoas e é mesmo verdade. Não é assim. Primeiro, o troféu Yamaha só existe porque a Yamaha cria as condições para que seja assim. De outra maneira, não era possível. Eu não tinha capacidade nenhuma de fazer um evento desta magnitude, desta grandeza, sem a coordenação, sem as ideias que são previamente aprovadas em reunião, sobre um orçamento que é escrupulosamente cumprido, e aquilo que a Yamaha manda fazer. Começa aí. Depois tenho, de facto, uma equipa de pessoas que comigo fazem o troféu, a maior parte deles desde sempre, ou quase desde sempre, que marca de alguma forma o troféu. Porquê? Porque tem sempre a mesma maneira, tem sempre a mesma forma, as pessoas conhecem, e isso faz toda a diferença. Eu só posso fazer um bocadinho, tenho o meu cunho pessoal,
na implementação do próprio troféu, ou seja, nas ideias, no terreno, porque o Dr. Filipe, o Dr. Luís Figueiredo, que são as pessoas com quem eu trabalho diretamente, o Dr. Filipe, que é o presidente da Yamaha, como é evidente, o Dr. Filipe é o diretor de marketing, a quem eu respondo diretamente, e delineam as diretrizes, a forma como nós vamos implementar as coisas e as linhas gerais. E eu no terreno faço isso, é um bocadinho como um bom ator a seguir as indicações do realizador, não é? E é um bocadinho isso, mas não é essa parte toda minha, é primeiro da Yamaha, em primeiro lugar, depois de toda a equipa que faz, onde estão incluídos os pilotos, porque os pilotos têm um papel fundamental. Os pilotos das equipas têm um papel fundamental neste troféu. Porque nós, às vezes, noutras modalidades, não quero entrar em pormenor de quais possam ser, mas nós vemos os pilotos desconectados das organizações ou disto ou daquilo. Porque são contra isto, são contra aquilo, são contra... No troféu Yama, eu penso que isso não se passa muito, porque as pessoas sentem-se que fazem parte, efetivamente, daquela organização, compreendes? Toda a gente tem ali um espaço, as pessoas chegam lá, montam a sua tenda, criam o seu espaço, fazem a sua unificação e sentem-se que são parte integrante do troféu, compreendes? Como se fosse a Yamaha a organizar, como se fosse eu. Repare, eles chamam-me chato, eu sou chato nesta perspectiva. Nós estamos a montar uma tenda de apoio às verificações técnicas, certo? E se eles já não fazem isso, eles chegam lá, destacam a tenda e eu mando destacar para montar 20 tipos ao lado. Isto parece estúpido e parece estranho, mas isto acontece. Agora já não acontece tanto, porque já não destacam sem eu chegar lá. Mas acontecia. E aquilo tanto faz, estar uma tenda um bocadinho assim, ou estar um bocadinho assim, é um bocadinho diferente. Mas aos meus olhos não é. E pronto, e talvez isso, depois de estar tudo montado, não é, possa fazer alguma diferença e pode ter o meu cunho. Mas é nessa perspectiva só. O resto acontece tudo naturalmente. Um trabalho incrível que o Paulo Martins, que é quem faz todo o secretariado do troféu, que a gente raramente falamos nele, mas é uma peça fundamental no troféu Yama, porque ninguém imagina o que é que custa fazer o secretariado e para que as pessoas corram, aquilo tem que estar, em primeiro lugar, aquilo tem que estar tudo, é tão importante quanto eu ir lá pôr uma estaca na pista, e ele faz um trabalho excepcional, que é um trabalho da Yamaha, um trabalho de casa, que é feito na própria Yamaha, que é a pessoa do Paulo, faz esse trabalho, juntamente com mais algumas pessoas que o ajudam lá dentro, como é evidente, mas é ele que dá a cara e ele que faz isso. É um trabalho gigantesco, Rui, é gigantesco. Sim. Olha, muita gente certamente estará preocupada, receosa, acho que até mais receosa do que preocupada por força de toda esta pandemia que estamos a viver neste momento. Como é que está o Troféu Yama 2020? Eu já vi que há datas, mas a pergunta tem que ser sempre feita: como é que está? Porque datas nós vemos muitas em todos os campeonatos neste momento. É assim, eu não posso, honestamente, não posso falar muito sobre isso, porque, na verdade, ninguém sabe. Compreendes? Nós tínhamos um troféu lá, justamente nas reuniões que tive de preparação do evento com a Yamaha, um troféu que queria ser um troféu normal, 5 provas, pronto, dentro daquilo. Havia ali umas alterações que se podia eventualmente fazer. Entretanto, surge esta situação, nós começaríamos sempre em condições normais em março, mas este ano já não ia ser possível por via não termos encontrado uma data que queríamos. E então já íamos começar em abril. Entretanto, com esta situação, noutra reunião que tive na Yamaha, foi decidido fazer o troféu em 4 provas, que são as datas que estão anunciadas no Facebook do troféu, e não consigo adiantar muito mais em relação a isso. Não é que eu não queira, mas de facto as circunstâncias atuais não permitem realmente fazer grandes previsões sobre isso. Portanto, vamos aguardar.
queremos continuar queremos começar a 24 de maio, como está planeado, mas eu penso que é sensato, no final do mês de abril, fazer-se uma avaliação, perceber o que é que se vai passar nos tempos a seguir, e depois a Yamaha vai tomar uma posição sobre isso e vai transmitir pelos canais oficiais do troféu. Está inclusivamente falado em fazer uma sessão de esclarecimento quando isso assim tiver decidido, mas pronto, neste momento não se consegue dizer muito mais que isso. Mas ponto importante neste momento, e para deixar as pessoas descansadas, o troféu está alinhado para se fazer. Sim, eu não tenho nenhuma indicação do contrário. A Yamaha quer fazer o troféu, o Dr. Filipe já deu indicações nesse sentido. O troféu é para avançar. Em que condições vai avançar? Temos que esperar para ver o que é que vai acontecer. Mas neste momento a Yamaha vai pronunciar sobre isso. Neste momento estamos todos, de uma forma simples de dizer, todos reféns deste Corona, que poderia muito bem ser uma cerveja com um bocadinho de limão lá dentro, mas infelizmente não o é. Mas vamos ter que todos lutar contra este Corona. Olha, vamos passar para outra parte, troféu Yamaha, naturalmente importantíssimo. Já estraguei aqui, está, ai Jesus. 17ª edição, que está prestes então a iniciar-se ou não. Deixa-me tirar isto aqui, que isto não era para aparecer, pá. Já voltou às fotografias. Vamos sair agora um bocadinho do troféu Yamaha e vamos para uma parte muito importante também da tua carreira. Como tu falaste no início, como team manager, tu tiveste debaixo da tua tenda algumas das grandes referências do desporto em Portugal, quando falamos de motos. O Cristiano Fernandes, que esteve aqui há 2 dias, um homem gigantesco também, além de um grande piloto e um vaidoso, como ele próprio reconheceu, e tiveste outro que é um fenómeno da natureza. Eu acho que esse é o melhor termo para definir aquele rapaz, que foi o Ricardo Carvalho, muitas vezes, como nós lhe chamávamos, o saco de ossos, mas que depois tinha energia que nunca mais acabava, entre outros. Mas foi sem dúvida, e continua a ser, porque tu continuas a ter pilotos. O Paulo Dias também passou por aqui há pouco, e o Gonçalo é outro dos teus pilotos, que nasceu precisamente no troféu Yamaha, mas tens o Pedro Nuno, tens agora também um piloto, se não me falha a memória, da Madeira. O Henrique, que ainda não tive o prazer de conhecer, mas é de conhecer quando começar o CNV, mas tu continuas a ser também o impulsionador da competição em diversos pontos, velocidade, motocross, todo o terreno. Realmente a competição está no teu sangue. Está, talvez porque eu tenha tido a oportunidade de correr um pouco, não foi muito de facto, mas está no meu sangue, é sem dúvida a paixão. As corridas são uma paixão, a adrenalina, de todas as modalidades. Eu gosto de ver todas as modalidades em geral, desde o motocross ao MotoGP, a tudo. Gosto de ver todos. E tive realmente o privilégio, e tenho, porque estou cá e continuo a correr, de trabalhar e de acompanhar alguns pilotos. Nomeadamente falaste do Cristiano, eu acompanhei a entrevista dele e gostei muito. Revi-me ali em algumas histórias, porque aquelas birras que ele dizia que fazia mesmo. Mas o Cristiano é uma pessoa especial, é um dotado para andar de moto, e isso é que é verdade. O Cristiano, se tivesse nascido nos Estados Unidos, era um piloto topo de motocross mundial, de craveira mundial, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Ele tinha todos os ingredientes para ser um piloto internacional, um piloto topo a nível mundial. Agora, claro, tinha que estar no sítio certo à hora certa, acompanhado de todas as condições para conseguir fazer o caminho que chegava lá, não é? Infelizmente, da parte que me toca e da parte da NRC Motos, na altura, quando começou, como ele disse bem, as pessoas foram apoiando naquela medida que é possível. Em termos locais, eu fiz algumas provas do Campeonato da Europa de Supermoto com o Cristiano. Nós fomos com o caminhão para a França, para a Espanha, eu fui com ele, tenho uma viagem com ele
absolutamente fantástica, e a ele, o pai dele, o Norberto e o Ricardo Carvalho, que juntou-se a nós, só por uma questão de ir, nós fomos para a Holanda, para Venray, fazer uma prova do Campeonato da Europa com ele. Nós alugamos, na altura, o Norberto alugou uma autocaravana, desmontámos a moto, o pai dele desmontou a moto, o Sr. Zé, um grande abraço para ele, que lutou e luta e é um incansável, e desmontou a moto toda para que a moto coubesse naqueles compartimentos laterais da autocaravana, e fomos nós a jogar às cartas pelo caminho, o Cristiano a fazer ovos mexidos durante a viagem, e foi assim, 2 dias para lá, 2 dias para cá, para que ele corresse. E foi uma viagem fantástica. E outras que tivemos por Portugal e por um bocadinho aqui pela Europa. Mas ele, de facto, mais no Supermoto, porque depois, em 2000, quando ele faz aquela tal primeira corrida em Santarém e ganha, pronto, e quis continuar, e depois, entretanto, 2 corridas depois dessa, em vez da 2,5, 2 tempos com que ele começou, já teve uma 426 a 4 tempos, na altura, já com umas rodas a condizer, com a Supermoto, em condições melhores, e ele fazia a diferença. Ele teve mais dificuldade, como ele disse ontem, quando apareceu o Ruben, com todo o respeito por todos os pilotos que tiveram lá, que foram grandes pilotos, mas quando ele se sentiu mais pressionado, foi de facto com o Ruben. E pronto, e aí na hora do aperto, todas as migalhas são precisas, é preciso uma suspensão boa, é preciso um pneu bom, é preciso um motor bom, é preciso tudo bom. E às vezes não tinha sempre, não era? Não tinha a melhor moto do mundo para fazer diferença. E ele fazia a diferença. Ele, de facto, assim como o Ruben é um piloto superdotado, não é? Um piloto extraordinário, o Cristiano também era. E pronto, ele fazia a diferença. Era delicioso ver o Cristiano andar. Era simplesmente delicioso vê-lo andar. O Ricardo é outra história. Eu conheço o Ricardo como? É curioso como é que eu conheço o Ricardo. Trabalhava ainda na NRC Motors e nós organizámos, a NRC Motors, uma corrida de quadrocross junto à oficina, na Morteira. Que era eu, o organizador, uma corrida pirata e tal, lá com o meu Excel dos tempos e daquela coisa toda, lá dentro da carrinha, e dos pilotos que apareciam, o Hugo Simões, em Banchi, e outros pilotos que andavam bem, e havia 2 classes, a classe 2 tempos e a classe 4 tempos. E o Ricardo Carvalho aparece lá como um Jave 300, porque ele trabalhava na altura na Brito Motors. Sim. E que era lá mecânica, trabalhava lá, e aparece lá um farganito daqueles, né, uma carga de ossos, como tu dizes, aparece lá no Monjave 300. E ele olhou ali para os adversários e quis se inscrever nas duas classes, pagando 2 inscrições, inscrevia-se com o Monjave nos 4 tempos e inscrevia-se com o mesmo Monjave no meio dos baixos. Claro, lá os pilotos, o Simões e por aí fora, não queriam. Não era possível. E eu disse, não, é possível sim senhor, não é possível porquê? Então se o rapaz tem um Moto 4 inferior, claro, quer correr com vocês, claro que pode correr, não há problema nenhum. Vocês têm uma máquina superior, estão com medo de quê? Não têm medo de nada. O que é certo é que ele ganhou as 2 mangas. O que é certo é que ele ganhou as 2 classes. E pronto, e depois na altura havia ali a decorrer umas corridas piratas, havia alguns pilotos que corriam o Felipe corria com baixo, depois deixou de correr, e nós estávamos a fazer um troféu ali sobre curvo, dentro de um campo de futebol, tipo ao estilo de Supercross, ok? De 4 cross dentro do campo de futebol, com o João Lopes pai. Sim. O João Lopes pai corria com vários pilotos na altura, ou pilotos Honda, e eu queria um piloto para ir tentar lá ganhar aquilo com a Yama. E o Ricardo foi de Banchi. Foi no Banchi, lá da NRC Motors, foi. Não me lembro se ganhou, se não ganhou, eu acho que não ganhou nessa altura. O Cristiano também chegou lá a ir de fazer. Mas pronto, o Ricardo
tornou-se num ídolo para mim, ou seja, um piloto que eu via ali com grande potencial. E depois, mais tarde, isto é em 2000, 2001, por aí, ele começa a andar no Superquad e no todo-terreno, fazia as duas coisas e pronto, depois começamos a fazer o Campeonato Nacional do Superquad também. Ele foi campeão nacional em 2001, salvo erro, com o 660R, não era da classe do Pedro, não era da classe dele. Um abraço também para o Pedro, que eu gostei muito da entrevista dele também. E o Pedro era um piloto dos States, quer dizer, aquele bancho voava, aquilo era nós via o Pedro a andar, era uma coisa alucinante, mas quando chegou o ZRST, aí já teve mais dificuldade, e o Ricardo, lá com o 660 dele, voava também, e andava lá muito próximo dele, mesmo muito próximo. E por falares em voar, eu lembro de uma história fantástica que tu me deste o prazer de acompanhar, que foi num raio de Bragança, que acabou o prólogo, meteste o Ricardo num avião, veio de Bragança para Fátima fazer uma corrida de Superquad e no dia a seguir estava em Bragança outra vez. Isso era mesmo vontade de ganhar corridas. Essa história é uma história lindíssima que nós passámos todos juntos, que tem por base os calendários coincidirem, o todo-terreno com o Superquad e com o Supermoto na altura. E eu tentei, junto à federação, na altura, andar ali a pressionar para que eles mudassem a prova, mas claro, não é fácil, eu hoje entendo isso melhor que ninguém, que não é fácil mudar as datas, e uma vez estávamos na oficina do Ricardo, na Frecheira, e eu disse na brincadeira, se nós alugássemos um avião, uma avionete, e vinhamos de Bragança para Fátima, tu és maluco, tu és doido, isto é um dinheirão, não tenho dinheiro para isso. Eu pego no telefone, à procura de soluções, não é? De soluções, quem podia fazer isso, e tive a sorte de encontrar um comandante, Sr. José Guerreiro, salvo erro, de Bragança. E contei-lhe a história. O homem achou interessante a minha dificuldade e a minha preocupação, e ele disse-me assim, Vítor, eu tenho uma forma de o ajudar. Eu sou piloto, ando a fazer horas de treino, não é? Tenho que fazer aquelas horas, não sei o quê, e nós podemos fazer isso por 300 e tal euros ou 400 euros na altura. Era muito pouco, Rui. Aquele trabalho era muito pouco. Mas você tem que, pronto, fazemos esse valor, que é o dinheiro para a gasolina, e você tem que me arranjar um quarto lá em Fátima para descansarmos no sábado à noite e depois voarmos de manhã para Bragança outra vez. Eu, claro, então não há problema nenhum, se a gente arranja já isso, não há problema nenhum. Andei à procura dos quartos na altura e aquilo era tudo um valor de dinheiro para mim. Mas eu também não queria dizer a ele que não podia aquilo arranjar ali um quarto de brutucho. E arranjar lá numa residencial. Rui, tu não estás bem a ver onde é que a gente dormiu. Mas tinha que ser assim, porque era para dar para o orçamento. Aquilo não podia exceder aquele valor. E então eu marquei, disse ele, Sr. José, isto está tudo marcadinho, pá, não há problema nenhum. Nós vimos, ou seja, o Ricardo, como tu disseste bem, fez o prólogo de manhã, nós seguimos para o aeródromo de Bragança, onde ele estava à nossa espera, na hora marcada, voámos até Fátima, o aeródromo de Fátima, que já estava lá o irmão do Ricardo, o Pedro, para quem eu mando também um abraço, para o Pedro Carvalho, estava lá à nossa espera, para levarmos de carro para o cartódromo de Fátima, não é? Onde o Cristiano também estava a correr, de Supermoto. E o Cristiano, o Ricardo, chegou lá, os treinos tinham terminado há 5 minutos. Ele não conseguiu fazer os treinos de qualificação, mas já estava previamente acordado, caso ele não conseguisse fazer os treinos de qualificação, que podia arrancar do último. Ok? E foi assim, e arrancou. Uma das mangas ganhou, a outra, salvo erro, partiu o motor. Mas foi o suficiente, aqueles 25 pontos daquela primeira manga, para não perder muito tempo no campeonato. Eu desliguei porque recebi aqui uma chamada. Fomos dormir e quando chegámos lá ao hotel não, à residencial,
o homem olhou para aquilo assim, olha, tivemos aqui um problema com a marcação, epá, não sei o que é que se passou, só tive que agora arranjar esta solução. E ele, não há problema nenhum, então isto a gente é só para dormir e tal. E ficámos lá, no outro dia de manhã acordámos bem cedo, 7 da manhã, e voámos para Bragança novamente. Voei eu, o Ricardo Carvalho e o Pedro Costa, o Pedro Filhinho. E pá, foi absolutamente fantástico. Eu lembro-me bem desse. Foi tal corrida que o Vítor Santos partiu as taças todas. Exatamente. Deu cabo dos caretos todos ou dos diabinhos todos que havia para oferecer. Lembro-me disso mesmo. Olha, o Nivaldo Timóteo é outro dos nossos acompanhantes habituais. Ele já me esclareceu que não está no Brasil, tem um nome parecido com um brasileiro, mas não está no Brasil. Tenho uma pergunta para ti. Qual é a prova do troféu que mais gostas de organizar? Rio Maior? Honestamente não tenho essa preferência assim, não tenho. Nós temos conseguido ir a sítios que eu escolho, que dou indicação à IAMA para aprovação, que reúnam determinadas condições. E as condições, para mim, têm muito a ver com a água, com a proximidade da água, com o tipo de terreno, que é essa a mecânica do meu trabalho. Compreendes? Essa é que é uma parte que me preocupa, é ter as condições técnicas para que consiga fazer um bom trabalho e rapidamente, o mais rapidamente possível. E nesse aspecto eu tenho conseguido ter essas condições todas em quase todas as provas, um bocadinho mais, um bocadinho menos. Por isso eu não tenho um gosto, não consigo dizer, gosto muito do Rio Maior, é verdade, é uma pista que fui eu que construí de início, juntamente com o Rui Lindo, para quem mando um abraço, que é o dono do terreno, juntamente com o Motoclube de Rio Maior, como é óbvio, com o aval deles, com a concordância deles, e fomos construindo. Começámos em 2013, todos os anos faço uma coisa diferente, todos os anos altero uma coisa, no sentido de melhorar e no sentido de ir um bocadinho ao encontro do que os pilotos me falam e do que eu próprio vejo. Por exemplo, eu num ano estou lá em cima, a olhar para aquilo e vejo que aquele salto podia ser diferente, que é demasiado perigoso, vejo ali alguns pilotos com muita dificuldade, porque isto sabes que os saltos é uma coisa que é muito complicada de gerir. Por um lado, é talvez um ingrediente mais espetacular numa prova do terreno ou no motocross, ok? Mas depois tens a parte menos boa, que é o que potencia mais risco, ok? E isso para quem está a organizar é um desafio. Portanto, eu não sou muito apologista no troféu IAMA de fazer saltos muito técnicos, tem que ser um salto QB para que um miúdo de uma 65 salte e que um piloto oficial, um piloto topo, faça também. E isso tem sido uma preocupação minha e eu às vezes estou lá em cima e vejo isto de uma maneira de um ano, no ano a seguir vou alterar. Não é que tivesse mal feito na primeira vez, mas vi que alguma coisa não estava bem. E isso é um trabalho que eu faço. Mas para não fugir à pergunta, eu de facto não tenho. Gosto muito, muito do Rio Maior. Gostei muito, gosto de Alpear-se, embora já não vá lá há 2 anos, mas gosto ali um bocadinho da envolvência, a forma como aquele planalto que nós vimos a corrida toda, gosto também. Gosto muito desta pista que nós usamos em Évora, junto ao centro comercial, ao Plaza. Gosto muito daquele anfiteatro ali. Gosto muito de Pegões, porque Pegões, eu a primeira vez que fui àquele terreno, vi aquilo em bruto e idealizei na minha cabeça aquele traçado, aquela forma de andar, aquela forma de estarmos no centro da pista. E é uma pista que eu acho que é absolutamente fantástica. Não é nem nunca foi uma pista de motocross, não é por isso que aquela pista foi feita, não tem essa característica. É uma pista para se andar da moto de uma forma descontraída, sem grande aquele medo de cair, aquele medo de uma pista larga, com boas condições para se andar de moto, percebes? Não é tanto... Depois, se eu faço uma pista muito técnica, uma coisa de acelerar, travar, curvar, saltar, travar, curvar, saltar, se eu faço isto, as pessoas morrem ali dentro. Há que perceber isto.
Se eu faço uma pista tipo motocross, o físico não aguenta, porque os pilotos não são, em 290 pilotos que nós temos por prova, 20 têm uma preparação técnica capaz de andar ao mais alto nível numa pista de motocross, compreendes? Isto não é defeito nenhum. As pessoas andam de moto, não fazem na moto a vida, certo? Portanto, pegam na moto ao fim de semana e vão se divertir, que é para isso que o troféu existe. Claro. E nesse aspecto, eu tenho que ter atenção que a pista não pode ser... Tu tens de ter algum momento para descontrair, para andar um bocadinho direito. Mas depois tem a outra parte que é boa, que é negativa ao mesmo tempo, que é as pistas tornam-se muito rápidas. Um piloto que anda sério, em pegões, anda-se muito depressa. Compreendes? Pronto, e isso é espetacular de ver, mas ao mesmo tempo, para motocross ou para este tipo de provas, é a velocidade a mais. Eu também sei disso. Mas se nós formos encurtar numa pista de areia, ficamos com esse sobrecarga física, que eu acho que é difícil. Portanto, Rio Maior, fisicamente, é difícil. Eu tenho, ao longo dos últimos anos, tentado alongar um bocadinho, conseguimos este ano, quando passou, tentar arranjar ali 3 ou 4 retinhas para abrir um bocadinho mais, mas mesmo assim é uma pista muito, muito técnica. Portanto, gosto de todas. Portanto, todas são as minhas preferidas. Olha, tenho aqui uma pergunta que é interessante. Há aqui um rapazinho que tu conheces bem, que é o Pedro Cardoso, que já respondeu, mas eu vou colocar aqui a pergunta do Bruno Batista. Consideras organizar um troféu monomarca por outra marca que não a Yamaha? Sr. Bruno, essa pergunta não se coloca, caneco. É uma pergunta difícil. É assim, o Jorge Jesus era do Benfica, depois foi do Sporting logo a seguir, e vice-versa, e tudo mais. E nas motos, se calhar, isso não é muito diferente, não é verdade? Imagina que a Yamaha não quer fazer o troféu, que eu não tenho concessionário nenhum, que eu preciso de comer, e que a Honda, ou a Kawasaki, ou a Suzuki me contrata para fazer um trabalho destes, certo? Podia muito bem acontecer. Eu não deslumbro isso, não vejo isso no meu horizonte. Primeiro, porque estou muito bem onde estou e sinto-me realizado. Depois, porque não estou a ver a marca fazer isso. Portanto, é uma coisa que eu acho que não se coloca, mas nunca vou dizer que não para já, porque eu gosto de motos em geral. Ponto. Gosto da Honda, gosto da Kawasaki, gosto da Suzuki, sou apaixonado pela Yamaha. Pronto, é a minha paixão, é a minha marca de eleição. Mas respeito as outras marcas, gosto de motos em geral, gosto de alguns modelos de outras marcas, olho para uma moto de outra marca, não vou especificar, mas às vezes olho para uma moto de uma marca e o olho enche. Ou seja, gostamos de ver aquele produto, gostamos daquele produto, foram felizes naquele produto e não é da nossa marca. Portanto, não é tanto por aí. Eu acho que a Yamaha está muito bem e recomenda-se e vamos continuar. Oh Bruno, eu vou-te só dar uma pequena dica. Quando ele se corta num dedo, é azul, não é vermelho, é azul. Olha, entretanto tinha aqui o João Eleutério, o nosso Joãozinho, que tu também conheces muito bem. Um abraço. Ele pergunta-te, Vítor, porquê é que o Ricardo está fora dos SSV? Achas que o Yamaha não é competitivo contra os Can-Am? Não, o Ricardo, o João é que está desatualizado. O Ricardo não está fora dos SSVs. O Ricardo era para estar a fazer o Campeonato Nacional este ano e vai fazer o campeonato este ano. Não sei se na totalidade, se vai haver campeonato, mas o Ricardo esteve fora, não tem nada a ver com a parte de competitividade, ou sermos menos ou mais competitivos com os Can-Am. Eu continuo a achar que nós temos um carro equiparado, um bom carro, tem características muito diferentes, tem que ser pilotado muito diferente, mas eu acho que temos um carro para ir à luta, ok? Com as devidas alterações, temos um carro para ir à luta. A questão que teve fora o ano passado, por uma razão muito simples, nós, como sabem, eu e o Ricardo abrimos a Motos VR, não é? Um concessionário Yamaha, e as prioridades mudaram-se um bocadinho. Ou seja, a nossa prioridade é o concessionário nesta fase, é nisso que eu estou empenhado. Fizemos um excelente ano
de 2019, a quem eu agradeço a todos os meus clientes, as pessoas têm sido fantásticas connosco, e as corridas, nomeadamente as corridas do Ricardo, ficaram um bocadinho em stand-by. Eu sou o que, não diria que sou o fã número 1 do Ricardo, mas sou seguramente aquele que mais quer que ele ganhe. E sou aquele que mais quer que ele volte a correr, porque ele gosta, porque ele tem talento e porque eu acho que ele é um dos melhores pilotos que está aos comandos de um SSV. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu falo abertamente com o João Monteiro, com vários pilotos de topo que andam lá, e eles sabem a minha opinião verdadeira, sem desprezo para nenhum piloto que está lá, e são muitos e bons, e agora mais ainda. No último ano entrou muita gente com valor e anda muito bem, com carros topo. Agora, não podemos ter ilusões. O campeonato de SSVs, neste momento, é um campeonato para ricos. Não é um campeonato para pobres. Não é um campeonato para chegarmos ali com um carrinho e fazer uma brincadeira e quem souber andar ganha. Já foi assim no passado. Neste momento não é tanto. Portanto, para ser competitivo nos SSVs, temos de ter alguma estrutura financeira para conseguir ter. Depois tenho que ter um piloto topo, que acho que o Ricardo é, de facto, um piloto topo. Portanto, vamos voltar, João. Não te preocupes, que este ano o Ricardo vai fazer o gosto ao dedo e depois vais lá ver uma Imperial com a gente. Está o desafio lançado para o Ju. Olha, o Miguel Grancha Machado tem aqui também uma pergunta interessante. Em tempos chegou a existir no calendário do troféu uma prova em Cascais. Como é que surgiu essa possibilidade e se há hipótese de termos no futuro o troféu Yama em Cascais? Claro que há possibilidade. Eu próprio andei com o João Paiva, na altura, que ele tentou encontrar um sítio, para andarmos lá. Eu percorri 4 ou 5 sítios diferentes em Cascais. Na verdade, nós não encontramos um sítio com as condições para receber a caravana e para fazer uma pista para o troféu Yama. Essa é que é a verdade, Rui. Porque Cascais não tem assim tantos sítios. Nós que estamos em casa ou que andamos de moto ao fim de semana, poderá ser o caso do Miguel, com todo o respeito, passamos por um sítio e dizemos assim: isto era fixe para o troféu Yama, não sei o quê, fazemos aqui uma corrida. É muito normal isso acontecer. Mas não é fácil fazer uma pista em determinados sítios. Um paddock do troféu Yama neste momento tem cerca de 3 hectares, ok? 3 campos de bola, por aí, vá lá, uma coisa por aí. Não é muito simples chegar e ter esse espaço, compreendes? E isso não é fácil. Agora, é possível vir lá fazer. Logicamente que a Yama certamente adoraria ter uma prova no centro de Cascais, ou ali nas redondezas, onde há um núcleo populacional enorme. Isso, de certeza absoluta, tínhamos uma prova com milhares de espectadores, o que é o que nós procuramos. Portanto, se esse sítio aparecer, se tiverem as condições criadas, é uma questão de propor, lá está, à Yamaha, mas eu acho que tem todas as possibilidades de avançar. Olha, e o Pedro Santos tem aqui outra pergunta também gira, que eu acho que também tu poderias vestir bem esta pele. Uma prova do troféu Yama numa pista de areia, estilo Touquet. Foi coisa que já falamos internamente. Eu gostava muito de fazer e já falamos. O problema é que as barreiras burocráticas em Portugal não é muito simples isso acontecer. Não é do meu conhecimento. Repara, nós fizemos, como tu sabes, 2 edições do troféu Yama na Nazaré, certo? E aquilo é um terreno anexo à toca-pesca lá. E aquilo tem uma série de burocracias que a Yamaha teve que ultrapassar para se conseguir fazer uma prova ali, que estamos só a 100 metros ou a 200 metros da costa. Portanto, fazer isso num areal público, fechar o areal, para o futebol certamente será fácil, não é? Montar um campo de futebol ali na areia ou fazer um estádio seria com toda a certeza fácil. Por uma pista de motos tenho alguma dificuldade, mas se alguém me ajudar, já está lá para fazer. Olha, o Pedro Almeida, que é outro dos nomes grandes e que já falámos dele antes de entrarmos para o ar, e ele esteve aqui também esta semana, pergunta quando é que tens Eu vi, aprendi algumas coisas. Quando é que tens uma prova no Norte, porque ele tem ali um acerto de contas com o Tony da Motoni para celebrar nas Vintage. O troféu Yama já foi ao Norte, em Vila Nova de Gaia, por exemplo, mas... Sim, nós já
nos últimos anos, e eu sei porque tu me disseste isso várias vezes, tanto mais a norte como mais a sul, houve sempre um decréscimo de participantes e de interesse, e talvez por isso o troféu se tenha concentrado mais onde está neste momento. A mesma coisa. Eu penso que não existe uma razão específica para não ir aqui ou para ir ali. Não, isso penso que não existe. Logicamente que no entender, e estou a dizer isto pelas conversas que tenho com os responsáveis, ok? Isto é aqui um bocadinho off the record, mas não é nada confidencial. A IAMA vai aonde tiver que ir e fazer o troféu, onde tiver que ir, que tenham as condições. Nós não temos um especial interesse em fazer aqui ou fazer ali. Nós já fomos a Vila Nova de Gaia, como tu disseste, já fomos a Castelo Branco, já fomos a Idenha, já fomos, estamos agora a recordar, não me estou a lembrar, ao pé de Ceia, fiz lá na terra do Mário Patrão, como é que se chama? Paranhos da Beira? Não, tem outro nome. Mas por aí já fomos, já estivemos na Figueira da Foz, ou seja, já tivemos mais a norte, ou seja, mais a norte, e foi espetacular na mesma. Agora, é evidente que nesses anos houve metade das pessoas que não acompanharam a caravana a esses sítios, ok? Temos mais recentemente o exemplo do X-Trophy, que foi lá acima a cabeceiras de baixo, e não teve a mesma adesão. Agora, essa não é, nem pode ser uma razão para não ir. Não é de todo essa, não vamos lá porque tem menos pilotos. Não, acho que não tem nada a ver com isso. Tem a ver um bocado com estas pistas aqui reúnem determinadas condições, ok? Que são o ideal para o troféu. Compreendes? É aquela mecânica que a mim me dá jeito de trabalhar, que está ali ao pé, que tem as condições e que as pessoas vêm. Se houver uma situação dessas no Norte que reúne estas características e que a Yamaha acho por bem ir lá, não vejo dificuldade nenhuma. Olha, o Hilário deu aqui a resposta, era Gouveia. Gouveia, exatamente, isso mesmo. Hilário, Sim, é outro... o Hilário nesse dia fartou-se de trabalhar lá com um calor tremendo, um abraço para o Hilário e para todo o meu staff. Claro. O Yama são eles. Sem dúvida. Sozinhos não conseguimos fazer nada, a equipa sem dúvida que conseguimos fazer, se bem que as equipas precisem sempre de um fio condutor. Eu acho sempre que isso é necessário. Olha, estamos a chegar aqui aos minutos finais, tínhamos aqui pano para mangas. Vamos, isto não ia começar agora. Íamos começar agora, exatamente. Ainda tenho aqui mais uma pergunta do Pedro Borges que é interessante. Por que não fazer uma corrida no crossódromo de Águeda? Alterado para poder receber o troféu, naturalmente. Sim, é uma possibilidade, tem todas as condições para isso, como é evidente. E não é preciso alterar muita coisa, ou quase nada. Não, o troféu podia muito bem lá ir, porque a pista de Águeda é uma pista é muito técnica, lá está, andando ao nível que os pilotos do Campeonato do Mundo ou do Campeonato Nacional de Motocross andam, não é? Ou seja, tem aquela espetacular toda, mas era perfeitamente acessível para qualquer piloto do troféu IAMA fazer. Só tínhamos ali a dificuldade de fazer uma pista pequena para os miúdos e uma pista média, mas não vejo dificuldade nenhuma. Está lançado o desafio. A Águeda, se quiser receber então o troféu IAMA, é falar com o Vítor e falar com a IAMA também, naturalmente, porque a IAMA está sempre no topo da hierarquia neste caso. Olha, nós falámos em off antes de começarmos esta entrevista. O mercado neste momento sofre com esta pandemia a nível global. Eu li recentemente que Espanha caiu mais de 50% em termos de mercado. Tu, como concessionário, como é que estás a viver também esta situação depois de um arranque muito positivo para a Motos BR? É com alguma apreensão, como é evidente, como qualquer negócio no país, estamos a viver uma situação ímpar que nunca aconteceu no mundo inteiro e que, de certa forma, nos preocupa. Mas eu sou uma pessoa otimista por natureza e temos que olhar em frente. Temos que, em primeiro lugar, respeitar as orientações que o Governo e que as entidades nos vão dizendo, temos que respeitar e ajudá-los a nos ajudarem, neste caso, e temos que ser otimistas para o mercado. E temos que esperar, temos que ter o tempo, temos que saber estar, uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade,
mas apelo a que todas as pessoas levem isto muito a sério, porque de facto isto intimida, isto é sério e temos de ter determinados cuidados para conseguirmos continuar cá a lutar, porque senão depois já não estamos cá para lutar por coisa nenhuma. Portanto, essa é que é a diferença. Portanto, uma coisa que é os problemas de futuro, temos que atenuar os problemas presentes, que é a nossa saúde, e estarmos em condições para estar à altura dos desafios que vêm aí, que são muitos, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Se fosse, eu tenho dito isto entre amigos, mas é realmente o que eu acho. Se isto fosse uma crise ou uma situação portuguesa só, se calhar estávamos numa grande desvantagem, porque os outros todos continuavam a fazer o seu trabalho e as suas coisas, e nós tínhamos ficado para trás. Mas, Rui, isto é uma coisa mundial. Portanto, o mundo está parado. Uma coisa que nunca aconteceu. Não sei, nunca. O mundo está parado. E, claro, quando o mundo arrancar, não será a mesma coisa, mas arranca, e todos temos que temos que continuar e temos que lutar. O trabalho que tínhamos vindo a fazer, temos que continuar e adaptá-lo às circunstâncias atuais. Mas temos que acreditar que vai passar e que vamos ficar bem. Sem dúvida alguma, importante também para os teus clientes e não só, é que o facto de as oficinas estão a funcionar. Portanto, quem precisar dos serviços de um concessionário, da Yama ou de qualquer outra marca, pode encontrá-los ainda. Sim, nós continuamos a trabalhar com algumas limitações, como é evidente que toda a circunstância obriga, mas continuamos a fazer o nosso trabalho, temos aproveitado, há menos trabalho, como é óbvio, temos aproveitado para pôr em dia algum trabalho que tínhamos, aquele trabalho que vai ficando, que não há tempo hoje, que não há pressa, e vai ficando, temos tido a oportunidade de pô-lo em dia, temos feito algum trabalho de casa, nomeadamente organizações e mudanças internas que já queríamos fazer há algum tempo e que por via da falta de tempo nunca se faz. Temos estado a fazer isso e estamos atentos às necessidades dos nossos clientes e daquilo que as pessoas nos procuram e estamos cá para ajudá-los, como é evidente. Olha, vamos deixar essa parte, a gente já ultrapassámos os nossos 60 minutos, eu sei, mas há aqui uma parte que eu não poderia deixar também, quanto mais não seja, de passarmos na conversa, que é o teu regresso à velocidade como patrocinador, apoiante, e ainda por cima de uma forma muito especial, porque estás por trás do regresso do Pedro Nuno às pistas, muito bem sucedido esse regresso no ano passado, para reforçar este ano. Foi também uma aposta tua dar esse apoio ao Pedro Nuno, que precisava também de entender ele próprio se estava recuperado ou não. Em primeiro lugar, o Pedro Nuno é uma pessoa muito especial para mim. E o Pedro Nuno volta, não é pelo Vítor Cândido, nem por coisa nenhuma. O Pedro Nuno volta por ele. Em primeiro lugar por ele e depois pela família que ele tem. Pelo pai, pela mãe, que são os apaixonados pelo desporto, por ele, por toda aquela envolvência. E sempre acreditaram nas capacidades dele, porque ele de facto é um miúdo super talentoso, é mesmo, com todas estas limitações que ele tem, e são muitas, ele está num nível estratosférico, uma coisa absolutamente avassaladora, e vai estar mais ainda, porque ele de facto é uma força da natureza. Eu revi muito, eu fui vê-lo a Espanha, após a queda mais grave que ele teve, e eu nunca pus sérias dúvidas que ele voltava a andar de moto. E o trabalho que ele fez, a vontade dele, o foco dele, o que ele fez ano passado, em condições opostas, em condições diferentes, eu revi-me um bocadinho na minha força de vontade pós uma situação da vida que eu passei, eu revi nele essa força e essa vontade e esse foco, compreendes? E para mim ele é uma pessoa muito especial. O meu apoio é manifestamente inferior, muito pequeno, versus as necessidades que ele tem, versus todo o investimento que está a ser feito à volta dele. É mais um apoio à volta da marca, que criar-lhe as melhores condições possíveis do que propriamente o que ele precisava. O Pedro Nuno precisava de facto de um apoio forte financeiro para conseguir ir lá para fora, para conseguir de facto andar, porque ele é um piloto trondoso. É fantástico. Um beijinho grande para ele, porque nós cumprimentamos com 2 beijos, e ele
é uma força da natureza. Eu reconheço aqui todo o esforço que ele fez em 2 anos, onde ninguém viu, onde as pessoas não fazem ideia das horas de sofrimento que aquele miúdo tem passado para estar a este nível. E é uma coisa fantástica, é sério. Ele de mim vai ter sempre o apoio que eu puder dar, naturalmente, e que estiver ao meu alcance. Olha, e há outro piloto que também está a querer regressar às corridas, com condições em termos físicas diferentes do Pedro Nuno, que o Pedro Nuno é sem dúvida um guerreiro e demonstrou muito bem nestes 2 últimos anos, que é o Tiago Dias, que também está a querer voltar, e tu tens ali também um dedo, lá está, porque não viras também as costas a um bom desafio. Não, o Tiago é de facto um excelente piloto, foi um excelente piloto, espero que consiga voltar num bom nível. Pelo que eu tenho falado com ele, e nomeadamente com o Paulo é uma pessoa extraordinária que está a fazer um trabalho ímpar com o Gonçalinho. Eu vejo no Gonçalo, eu já vou ao Tiago, mas é um parênteses, eu vejo no Gonçalo um miúdo que pode suceder o Miguel Oliveira, ok? Um abraço grande para o Miguel e parabéns por tudo o que ele tem feito por nós e pelo nosso motociclismo. Mas o Gonçalinho é um miúdo talentoso. Há vários, há outros. Mas ele é um piloto fora de série, tem um talento natural. E o Paulo tem feito esse trabalho com ele. Voltando, está parabéns por isso, está a fazer as coisas de forma certa e eu acho que oxalá tenha a capacidade de continuar a criar-lhe estas condições. Voltando ao Tiago, o Tiago, no ano passado, o Paulo disse: olha, o Tiago quer correr, temos que arrastar uma moto para ele, temos que tentar aí melhores condições para ele ter uma moto, não sei o quê. E eu acho que o Tiago está a fazer a coisa da forma certa. Já tem a moto, uma R1 2020, está a preparar a moto, está a planear o seu regresso, não está muito focado, pelo menos é o que me dá a parecer, tem que voltar a este nível ou aquilo ou outro. Não, está preocupado em fazer as coisas certas e voltar a andar de moto em primeiro lugar, depois perceber em que estado, em que situação está no nosso panorama e depois caminhar para o lado que lhe for vantajoso e se sentir confortável. E isso é de louvar, porque ele, acima de tudo, é um grande piloto e foi e é, e certamente vai ser, porque o talento não desapareceu. Sim, sem dúvida alguma. Olha, tinha aqui o Fred Alexandre também a perguntar, e já que estamos na velocidade, O Frederico. O regresso do André Carvalho, que é feito dele? O André é outro dos talentos que, infelizmente, nós não conseguimos dar o devido encaminhamento. Compreendes? O André, não tem dúvida nenhuma, que era um piloto para estar ao lado do Miguel Oliveira, não digo do MotoGP, ou seja, mas com um talento idêntico, um talento técnico, um miúdo que era super talentoso, que andava, que se desunha, que percebia a moto, que sentia a moto, que transmitia tudo certo o que a telemetria dizia, era o que ele sentia, era o que ele transmitia, e conseguiu ser campeão nacional várias vezes, e era um piloto de topo. Se lá está, se tivesse nascido em Espanha, Itália, uma coisa assim do género, para o motociclismo, para o mundo desportivo, se calhar estava no Moto2, era um dos pilotos de renome mundial, que infelizmente eu, que na parte que me tocou do acompanhamento e de tudo o que se envolveu a carreira dele, não conseguimos financeiramente dar o encaminhamento para ele. O André está muito bem, ele é pai, e foi pai há pouco tempo e está tudo 5 estrelas, está desligado das motas, mas não, eu gostava que ele voltasse a andar numa moto, gostava assim. Olha, tenho aqui só mais uma pergunta para te fazer e que talvez sejas das poucas pessoas a quem eu possa fazer esta pergunta e que não me interprete mal. Não achas que durante muito tempo em Portugal houve demasiado pensar em todos são Miguel Oliveira ou todos podem ser Miguel Oliveira quando existe tanta coisa nas motos de velocidade para onde podemos ir, super sport, superbike, endurance, e onde poderíamos também ser muito bons, mas todos queriam só um caminho e esse caminho é realmente muito estreito? Esse caminho é de facto muito estreito, porque para lá chegar são precisos muitos fatores. E o Paulo Oliveira, com o Miguel, teve uma persistência
eu diria, anormal. Compreende? A capacidade que ele teve, a certeza que ele ia conseguir, o que ele teve que mover para ir passar por cima e fazer 30 por uma linha para fazer, eu, a dada altura, e eu vi o Miguel começar a correr no cartódromo de Palmela, nas Metraquita, eu estava lá, eu vi, ele andava com o André e com outros pilotos, e o miúdo tinha de alguma coisa especial, e tinha, ele era o mais pequenino, é que quando a gente olha para o mais pequenino, aquilo salta à vista, mas ele de facto tinha uma coisa especial, e toda a gente se dizia que ele ia chegar, mas ele chegar até chegar vai um caminho enorme, e só mesmo a sorte de encontrar algumas peças pelo caminho que ajudaram, logicamente que ele não conseguiu sozinho, teve muita gente a ajudar, e tem uma imensidão de gente que contribuiu para ele chegar, ainda bem que chegou, por ele, pela família dele, mas por todos nós, porque é um orgulho. Nós hoje olhamos para o MotoGP, está lá o Miguel, até um português, é espetacular e anda bem, não sei o quê. Mas a gente não sabe, a maior parte das pessoas que são fãs do Miguel Oliveira não sabem o sacrifício que é chegar ali. Porque não basta ser bom há muitos. Eu costumo dizer por brincadeira, quantos Cristianos Ronaldos há a jogar à bola? Quantos? Haverá 50 mil. Sim. Com aquele talento. Mas chegar ali é preciso estar naquele sítio, é preciso seguir aquele caminho, é preciso. É um bocadinho por aí. E é um bocadinho. Mas eu acho que nós, a velocidade é muito difícil. É muito difícil mesmo. É muito cara, a partir de dada altura é quase incomportável. É quase incomportável, quer dizer, aquilo é uma jogada de sorte, compreendes? Na minha opinião, e isso é muito difícil. Claro que nós ambicionamos chegar lá, mas é difícil de facto chegar lá. Depois começa a haver outras saídas para outros campeonatos mais acessíveis, mas mesmo outros campeonatos mais acessíveis neste momento são muito caros. Porque, como é o caso do campeonato espanhol, não é? O SEV, é muito caro, porque qualquer piloto para andar na frente tem que arranjar 200 mil euros, 150 mil euros. E esses valores, para nós, com os apoios que nós temos, eu ontem vi a Rita a falar dos apoios financeiros e da importância dos apoios financeiros das empresas, mas eles, na verdade, em Portugal, Rui, não existem. O apoio que eu dou a um piloto, que eu possa dar, eu acredito que seja importante e é nesse sentido que o fazemos. O apoio que a marca dá, que é um apoio enorme dentro do que é o mercado do Supersport, dentro do que apoia. Mas, na verdade, para um gestor de equipa, no caso do pai do Pedro Nuno, estes apoios são uma migalha face àquilo que é necessário e face àquilo que era o ideal. Portanto, todos nós lutamos com essas dificuldades, é uma paixão. A velocidade, como qualquer modalidade, é uma paixão. Mas nós, como somos bons no atletismo, ou nessa modalidade, nós fazemos a diferença. Se eu for bom a correr, poxa, não há ninguém que me agarre. Eu sou bom e vou correr mais que o outro. Percebes? Claro. Eu não dependo de ninguém para correr mais que o outro. Eu vou correr. E se eu for bom, vou chegar lá primeiro que ele. Nas motos não é assim. Eu, para chegar primeiro nas motos, tem que ser eu e a moto. Porque se eu não tiver uma boa moto, eu já não consigo chegar em primeiro lugar. Não é? Sim, sem dúvida. Olha, temos vários projetos de iniciação em Portugal. Eu estou a aproveitar e estou a esticar aqui um bocadinho a maionese contigo, porque tu estás também muito por dentro do assunto e naturalmente para aqueles que nos estão a seguir, que são muitos, quase 400 neste momento, para que percebas, estão a ver-nos em direto. Nasceram recentemente vários projetos de iniciação à velocidade e vamos ficar agora aqui um bocadinho pela velocidade, tanto com a chancela do Miguel Oliveira como com a chancela da Federação. Daquilo que tu vais percebendo, não te quero perguntar qual é o melhor ou qual é o pior, porque cada um tem características diferentes, mas vês dali diamantes que podemos lapidar para colocarmos mais algum piloto a caminho de um hipotético campeonato do mundo, não digo MotoGP, mas de um campeonato do mundo? Eu vejo. Tinha muita curiosidade em ver ao vivo o Oliveira Cup. Tive a oportunidade, no ano passado, de ir ver e testemunhar o excelente trabalho que tem vindo a ser feito pelo Paulo e pelo Miguel, naturalmente, por toda aquela equipa e pelo staff. E vejo um grau de profissionalismo numa camada
mais jovem, comparando com o troféu. Pronto, eu no meu troféu não estou preocupado tecnicamente com nada. Estou preocupado é que os miúdos se divirtam a andar de moto e que não caem e que não se alejem. Essa é a minha preocupação. No Oliveira Cup não é isso. No Oliveira Cup há uma preocupação em que os miúdos aprendam a andar de moto e a andar em segurança e tecnicamente a serem melhores e a perspectivarem uma carreira no motociclismo. Pronto, é diferente. E nessa perspectiva, o que eu vi, gostei muito, e dos pilotos que vi, eu não conheço todos os nomes em particular, não vou estar a distinguir este ou aquele, os que eu vi, tecnicamente o que eu gosto de ver é olhar para um piloto, quando nós estamos a ver uma corrida, tu olhas para o piloto, sabes se ele está a fazer uma volta rápida ou não. Ponto, não precisas de cronómetro nenhum. Tu sabes se ele está a fazer uma volta rápida ou não. Ponto, acontece a ti e acontece à maior parte das pessoas que sabem de ver e que gostam de ver o quanto rápido os pilotos são. E eu ali vi muita técnica em pilotos pequenos, com um nível técnico muito elevado. Claro que isso é uma boa porta de entrada. Agora, voltamos à realidade portuguesa. Até onde é que isso vai, nós não sabemos, mas temos que acreditar, mais uma vez, que vamos chegar longe e que vai aparecer oportunidades, que a seguir à Oliveira Cup aparece outra oportunidade melhor, ou mesmo a Oliveira Cup a evoluir, a parte também do 2020 que a Federação tem feito, que na minha opinião, bem, eu tenho a minha opinião que as duas coisas se deviam juntar, já disse isso, mas pronto, é um desejo de que eu achava que as duas coisas juntas teriam mais força e nesse sentido podia ser vantajoso para todos, aproveitar o know-how do Paulo e do Miguel com a força da Federação, que é muito grande, mas pronto, isso não tem conseguido, não tem sido possível fazer nesse patamar, existem duas coisas, mas no futuro isso pode acontecer, porque dividimos ali um bocadinho as forças e quando se divide alguma coisa enfraquece, não é? Quando temos uma coisa que se divide em dois, enfraquecemos. Eu acho que se ganhava bastante ter uma unidade nesse sentido, mas pronto, mas isso é só a minha opinião. Mas eu acho que estamos bem, porque aquelas ditas piratas que havia há uns anos, tanto no todo terreno como na velocidade, hoje em dia as coisas estão no sítio certo. Hoje em dia as coisas estão no caminho certo, os miúdos têm condições para andar, tanto no Campeonato Nacional de Motocross, como no Troféu, como noutras outras regionais, que são igualmente importantes, para os miúdos crescerem em segurança e sob a égide da Federação. Eu acho que, nesse aspecto, estamos relativamente bem. Respondendo à tua pergunta, existem pilotos com muito potencial, mesmo muito. Na velocidade, como nunca vi. Eu vi lá miúdos que não imaginava que eles andassem tão rápido. Sem dúvida alguma, e concordo a 100% contigo. O ano passado acompanhei todas as corridas menos a última, porque não pude estar na última em Vila Real, mas sem dúvida que havia ali muito potencial, também no 2020, mas um passo à frente, também por força disso que tu acabaste de afirmar, esse maior foco no crescer com pilotos por parte dos miúdos, e o Gonçalinho, o Gonçalo. Sim, e aprendeu bastante a andar lá, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, e eu lembro que tu estiveste na corrida de Évora e o Gonçalo nessa corrida estava estratosférico, mesmo também fruto do treino todo. E caiu na segunda manga. Exatamente, caiu na segunda manga com o Miguel Santos no final da reta grande. Lembro-me bem desse momento. Vítor, do fundo do coração, muito obrigado. Olha, Rui, dá-me só... A malta pediu. Dá-me só um minuto para te agradecer a ti a oportunidade. De facto, tens feito um trabalho excepcional. Esta iniciativa é boa. Logicamente que eu não estou a falar por eu estar aqui, mas por todas as coisas que eu aprendi e que conheci das pessoas que vieram antes de mim e que vão vir certamente a seguir. E é uma iniciativa de louvar. Eu acho que mais ninguém podia fazer este trabalho senão tu, com o teu conhecimento e o teu know-how que tens das motos e de todos, porque tu consegues ter uma abrangência de todas as modalidades, como se calhar mais ninguém em Portugal no mundo das motos. Em termos de conhecimento, de falar com toda a gente, de conheceres na nossa realidade do mercado, desportivo, de tudo o que liga às motos, e foi realmente um grande orgulho estar aqui
contigo a partilhar estas experiências. E eu queria mandar lá para casa um grande beijo e um agradecimento a todas as pessoas que têm feito parte da minha vida, que têm feito parte dos meus projetos desportivos. Queria mandar um grande abraço a todos os pilotos que não foram mencionados aqui, porque a conversa não foi para esse lado, mas com quem eu trabalhei, e foram muitos, seguramente mais de 40 pilotos que eu trabalhei ao longo dos anos, nas mais diversas modalidades, pessoas com talento, com muita bravura, com muita entrega pelos seus projetos, uns mais profissionais, outros menos, uns que andavam mais, outros menos, mas todos com uma grande paixão e um grande respeito para comigo e para com as casas que eu defendi. Portanto, para todos, em geral, um grande abraço e que tenham muita força para ultrapassar este momento ímpar no nosso mundo, nas nossas vidas, que temos que acreditar que vai passar rápido, que vamos voltar à normalidade, que vamos voltar a construir o que temos em mente, que vamos alcançar os nossos desejos e que a vida vai voltar à normalidade junto dos nossos, tentar perdermos o menos gente possível, que se consiga, na minha modéstia pessoa, mandar um grande abraço para todas as equipas médicas, toda a gente ligada à saúde, que eu já tive o privilégio, no mau sentido, mas o privilégio no bom sentido, de precisar muito deles, e posso testemunhar na primeira pessoa que nós temos em Portugal, nos melhores serviços de saúde, as pessoas mais talentosas e mais apaixonadas pelaquela causa e que dão de facto a vida por aquela causa. E eu já muitas vezes estive nessa pele e sempre fui maltratado. E eles estão a passar um mau bocado por todos os outros. Porque isto é uma coisa um bocado ímpar, e desculpa estar a roubar o tempo. Não. Mas isto é uma coisa que é muito especial para os profissionais de saúde. Uma coisa é nós estarmos a tratar de alguém, ok? Estamos a fazer o nosso trabalho sem problema nenhum para nós. Estamos a prestar um serviço, estamos a fazer um trabalho bem e estamos ali a fazer o nosso trabalho, ok? Isto não é isso. Nós estamos a fazer um trabalho sobre pena de passarmos àquela parte. De no dia a seguir podemos estar naquela cama do hospital ligado a um mesmo ventilador. Portanto, isto assume uma dimensão que não tem paralelo, que não tem, por exemplo, a proximidade com o perigo. Isto é a mesma coisa que nós caminharmos ali à beira do abismo. Vamos sempre ali naquela linha, a qualquer momento caímos lá para dentro. E eles todos estão a passar por essa base. Portanto, o meu reconhecimento para todos, e que tenham muita força e que tenham muita coragem de nos ajudarem, e nós também temos que fazer por isso. Um grande abraço e obrigado por este momento. Está bem, Rui? Obrigado, Vítor. Agradeço do fundo do coração. Foi uma honra para mim ter-te aqui. Nunca fiquei completo este ciclo, dure ele até onde durar, se tu não estivesse aqui comigo uma noite, e foi absolutamente fantástico. O reflexo disso é a quantidade de pessoas que estão connosco. Faço minhas as tuas palavras de apoio a quem está na linha da frente. Já o disse há 2 fins de semana atrás, inclusive na Sport TV, que tenho o maior respeito pelas forças de segurança, pelos médicos, pelos distribuidores que nos fazem chegar a comida à nossa sorte, por todos eles que estão na linha da frente e nós estamos confortáveis em casa, portanto estamos defendidos. Foi uma honra, Vítor, foi gigantesco, não tenho palavras. Obrigado. Tu me ensinaste esta noite e certamente ensinaste a todos aqueles que nos seguiram, e rock on, vamos para a frente. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.